Tá bom. Então, gente, 2 Coríntios, capítulo 2. 2, tá? Eu tava conversando com a pastora agora de manhã. Aí, conta isso pra eles, Eu mano. tava contando para ela que, na verdade, a gente vê 1 Coríntios, 2 Coríntios, mas, na verdade, Paulo escreveu 4 cartas. A primeira carta, né? Extraviou-se. A segunda carta é o 1 Coríntios nossos. A segunda carta é o 1 Coríntios nossos. A terceira carta, sumiram. Diz que foi uma carta duríssima. Duríssima. A terceira carta. E a quarta carta é a nossa segunda carta. Então, das 4 que nós Paulo temos escreveu, a segunda. nós temos a segunda e a quarta. E a quarta. A primeira e a terceira. Isso. E diz que uma delas... Era muito dura, era muito pesada. Se você acha Paulo duro... Tanto é, gente, que quando ele extraviou-se, é que ele estava mais brabo ainda. Você lembra que lá no final do 1 Coríntios, início de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo está falando de uma visita, né? Que ele vem fazer uma visita. E essa visita, na verdade, era uma visita em 2 fases. Ele estava indo para... Ai, meu Deus. Que é a Caia também, mas é um outro nome, que agora me fugiu o nome. E então ele vai, ele passa, ele não é muito bem recebido em Corinto. Vai, né? E agora, no seu retorno, ele não retorna. Tá? E é exatamente esse capítulo 2, ele explicando por que ele não retornou. Por que ele não passa ali para ver, né, os coríntios que tanto ele amava, né? Tá? E a gente vê que, na verdade, ele está muito chateado, né? Porque os coríntios não trataram ele muito bem, não. Mas vamos lá, então. 2 Coríntios, capítulo 2. Acompanhem com a gente aí. Deixa eu levantar um pouquinho que eu tô cortando a minha cabeça. Não, a cabeça não pode ser cortada. Isso. Já corta a tua cabeça. Deixa a cabeça. Não, a cabeça não pode cortar. Vamos lá, então. 2 Coríntios, capítulo 2, gente. Acompanhem com a gente. Por isso, resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Ele já avisou. Já avisou. Se eu for, né? Eu vou por isso que eu não fui. causar tristeza pra vocês. Não então vai ser bom, né? Mas vamos lá. Pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês a quem tenho entristecido? Ele tá falando, a minha razão de ir é pra mim, né, me alegrar com vocês. Mas se eu indo aí eu entristeço vocês, então é melhor que eu não vá. Ele tá justificando. Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Esse escrevi como escrevi é justamente essa carta que sumiram com ela. Ele está se referindo a ela. Então, assim, essa carta que vocês sumiram com ela... Mas eu queria tanto saber... Que vocês não gostaram, é isso que ele está dizendo, né? Porque ele ficou sabendo, não gostaram nada daquilo que você escreveu, né? Então ele falou assim, eu escrevi antes para justamente eu não ter que falar o que eu botei na carta quando eu fosse. Porque quando eu fosse eu quero que a gente se alegre, não que se entristeça. Por isso que eu já escrevi antes, né? Vamos lá, repete esse último versículo aí que nem eu escutei. Pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubesse como é profundo o meu amor por vocês. Ele está dizendo o seguinte, pastor. Por isso que ele fala, eu escrevi com grande aflição, que ele está falando assim, eu estava aflito, eu fui duro do jeito que eu fui duro. Né? Ele tá falando, lembrando que ele está falando da carta que sumiram com ela, que a gente não sabe o que foi, né? Fica só na curiosidade. Eu tô bem curioso. Ele está falando assim, porque eu estava, imagina, ele estava angustiado. Aflição, angústia de coração. Então, imagina, e ele fala que escreveu com lágrimas. Ele estava sofrendo. E ele fala assim, não é porque eu odeio vocês, porque eu, né? Não, ao contrário, né? Para que vocês soubessem que eu amo, porque quem ama disciplina. Exatamente. Então era uma carta que disciplinava. Só que, como sempre, os abençoadinhos recebem aquilo não como um ato de amor, de disciplina, mas de amor, mas como um ato de repreensão, de acusação, de apontar de dedo. Quando ele passa para ir para Macedônia, lembrei, para Macedônia... Eu ia dizer Macedônia, que você falou que era parecido, eu falei, não, Macedônia não é parecido. Não, é que a Caia e Macedônia é a mesma coisa, né? Então, assim, quando ele passa para ir para Macedônia, ele dá uma paradinha e ele percebe que, não foram muito amistosos, ele passa reto. Na volta, ele fala, na volta eu volto, né? Mas ele falou que assim, uma coisa, é melhor não, porque eu vou me entristecer. Eu vou me chatear, eu vou ficar aborrecido. Eu vou aborrecer vocês, porque se tinha uma coisa, Paulo, ele não guardava para depois. Pastor. Não, né? E o que ele tinha que falar, ele falava, né? Vamos ver lá. Daí agora ele vai entrar no outro, você vê que ele vai entrar no outro assunto, tá? Se onde vocês têm causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente.
Sabe de quem que ele está falando aqui, gente? 1 Coríntios capítulo 5, aquele rapaz que cometeu incesto, que dormiu com a mulher do pai dele, e ele falou assim, ó, a esse cidadão vocês... Entreguem a Satanás. Entregue a Satanás, né? Para que destrua a sua carne e a sua alma seja salva. Então, o que ele tá falando aqui? Que aqui já tinha gente que estava criticando Paulo dessa atitude. Onde já se viu, né, ele fazer isso? Daí Como falou, sempre tem, né? daí ele falou, gente, olha, não quero causar tristeza para vocês, né? Mas então se vocês querem perdoar ele, aí você vai ver que ele vai reintroduzir, né? Se o rapaz realmente se arrependeu, se o rapaz mudou. Que ele fala no 7 aqui, né? Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Pelo jeito, ele tinha sido excluído da congregação, tá? Tipo assim, aquela coisa, se ninguém Ficou fala às com moscas. ele, ficou às moscas. O rapaz devia estar até em depressão, tipo, né? Devia até, enfim, imagina. Excessiva tristeza, o que fala Ele aqui. fala, então agora vocês consolem, vocês né, perdoem, consolem, tragam ele de volta. Portanto, eu recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Aqui ele está dizendo, ó, quando eu falei para vocês lá, façam aquilo, foi duro, foi. Mas eu também queria provar vocês, se vocês iam obedecer. Se vocês iam obedecer o meu comando, porque ele era apóstolo, ele que fundou a igreja. Então, assim, é uma ordem dele. Se ele mandou excluir, tem que excluir. Independente se você confia ou não. Né? Então, ele está falando assim, olha, eu fiz isso para provar vocês, para ver, né, como é que estava. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo sempre tem a mente aberta e assim, é impressionante a capacidade dele de discernimento. Ele está dizendo assim, ó, se nós não tivéssemos tomado uma atitude lá atrás, por mais que tenha sido dura, né, foi, né, entrega a Satanás, Satanás ia ter vantagem, porque o cara ia ficar no meio da congregação, naquela situação, Exatamente. trazendo mau testemunho, trazendo, né, problemas. Então é o seguinte, foi duro? Foi. Nós o fizemos, o rapaz foi excluído, foi, né? E o rapaz, pelo jeito aqui, entra até numa depressão, a impressão que dá, que ele fala, mas se vocês desejam perdoar eles, eu perdoo. Paulo está falando assim, na verdade eu mal conheço esse rapaz, vocês que me contaram a história, eu falei como vocês deveriam agir, tá? Mas se para vocês está bom, se vocês perdoam, para mim também eu perdoo, tá? Então insiro ele novamente no corpo de Cristo, tá? Então tá aqui reinserindo, né, aquele rapaz lá de 1 Coríntios capítulo 5, tá agora na igreja novamente. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiros de morte. Para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu não negocio as verdades. Eu não estou aí para ofender vocês, Coríntios, tá? Mas também não estou aí para enganar vocês. Por isso que ele fala assim, eu não negocio, de Deus ele fala, não negociamos a palavra de Deus. Por quê? Porque na época haviam outras pessoas, pseudos pregadores também, tá? Que começaram a comercializar a palavra de Deus. Qualquer semelhança de hoje, né, é mera coincidência que ele fala. E realmente, só se vendia, né, vendia-se parte da palavra de Deus, ou parte do testamento de Deus, em troca de algo, e era um negócio. Ele falou assim, olha gente, desculpa, eu não estou aqui para fazer negócio, estou aqui para falar. Então assim, eu não estou aqui para agradar vocês, eu estou aqui para abençoar vocês. E às vezes abençoar vocês, em alguns momentos vai chatear. Gente, por isso que eu falo assim, quando você estuda o contexto todo, você vê o seguinte, que essa igreja aqui, que Paulo fundou, que Paulo introduziu, que Paulo pastoreou, ainda que de longe, por cartas, pastor, agora está odiando Paulo. Agora tá odiando Paulo, mas por quê? Porque Paulo fez alguma coisa. Bem, Paulo, sim, sabe? Porque Paulo fez alguma coisa de errado, pastor? Não. Porque Paulo falava as verdades.
né? Paulo cobrava posicionamentos deles. Gente, vocês devem agir assim, sem essa ata, vocês estão agindo errado. E eles não gostavam, porque eles sentiam como se Paulo estivesse apontando o dedo para eles. Na verdade, não é que estava apontando, estava corrigindo mesmo. Porque alguém tem que disciplinar, alguém tem que colocar ordem, alguém que ame o suficiente para não deixar eles se perderem, pastor, né? Sem perceberem. Porque eles estavam se perdendo sem perceber. E isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Você vê que a pessoa está se perdendo e você exortá-la, ainda que a pessoa se volte contra você, né? Mas você sabendo que está tirando aquela Só que olha só, em contrapartida tinha outros pregadores lá, que é esse que ele fala que negociam a palavra de Deus visando o lucro. Então era o seguinte, desde que você... Eu falo o que você quer. E você me abençoa, me dá uma você vai ofertinha. ficar feliz a vida. Me dá uma ofertinha, eu falo o que você quer, né? O que nós queremos ouvir? Aquilo que queremos, aquilo que precisamos. E o desespero, pastor, sabe o que é? O que precisa dói. O desespero é ver hoje que tem lugares que quando a proposta é essa, né? Você negocia uma palavra. Me dá alguma coisa que eu também te dou algo em troca, tá cheio de gente. Agora, aquelas que você vai e fala a verdade, que tem dia que vai ser uma bênção, mas tem dia que você vai sair com dor de tanta pancada que você levou, essa não é interessante. Inclusive, essa eu nem ajudo, porque eu quero que morra logo de vez. Né? É essa sensação que a gente tem às vezes, gente. Nós não vamos nem ajudar, né, os nossos compromissos normais, né, de contribuição e tal, porque quem sabe morre de vez. É o que não sabe que Deus sustenta. Deseje aquilo que vai transformar a tua vida. Né? E a dor, ela traz transformação. Isso aí. Né? Ela traz mudança. Então, gente, observe como, né, o povo sempre foi povo, o mundo sempre foi mundo, né? As mesmas situações que aconteciam lá atrás acontecem hoje, por isso que falo mesmo, ontem, hoje, eternamente, Jesus, não há dúvida, mas também o mundo parece que continua mesmo, né? E deveria ser mudado, porque Jesus muda, mas as pessoas continuam sendo duras de coração, como a Bíblia fala do povo judeu, que eles são de dura servil, que eles são difíceis, né? Todos nós somos, né? Obstinados. Desobedientes. Nem fala. Jesus, só de pensar me dá uns arrepios. Então, gente, que a gente possa. E a gente não é diferente, tá? Eu não sou diferente. Você, muito possivelmente, não é diferente. Então, a gente não está aqui apontando o dedo para alguém. A gente está aqui apontando o dedo para a gente. Porque eu preciso me conscientizar disso. Você precisa se conscientizar disso. E a gente permitir que Deus trabalhe na nossa vida, né? A gente precisa ser transformado e rápido, gente. Os dias estão ficando cada vez mais curtos, cada vez mais próximos, né, do fim. E nós precisamos ser transformados, né? E o Espírito Santo precisa achar esse espaço de humildade. Eu preciso ser humilde, você precisa ser humilde para aceitar as correções, as broncas, as disciplinas, né, pastor? Para que a gente possa crescer. Tá bom? A palavra já diz, né? Que Deus corrige o filho que ama. Sem dúvida, né? E um bom pai faz isso, né? Então, se você está sendo corrigido, provavelmente você está sendo amado. Exato. Mas se você não tem tido correção, se está tudo bem, tudo na flauta, pode ser que você seja um bastardo e esteja sob um espírito de bastardia. E é interessante que a própria Bíblia fala, você fala agora desse bastardo, espírito bastardo, que a disciplina, né, no primeiro momento não é bom para quem recebe. Exatamente. Né, porque é a dói, né? É aquela varada, dói. Mas vai e isso, gente, correção, veja só, é com o filho, pode ver. Quando o filho é corrigido, ali na hora ele chora, coisa assim. Às vezes o pai pode até dar uma varadinha, coisa assim, né? Mas depois ele corre. Ele já vem. Depois ele vem, porque aquilo acalma. Gente, isso é bíblico. E hoje você fica dando borrachinha pra criança. Borrachinha pra criança. Né? Não, e você já percebeu? Ainda dá uma borrachinha das cores do arco-íris, né? Ainda por cima. Que não tem a ver com aquele arco-íris, não tem a ver com a aliança, não, né? Deixa pra lá, né, gente? Deixa pra lá. O espírito de Paulo começa a entrar aqui. Deus abençoe, uma ótima gente. quarta-feira pra você.